Boa noite. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que de 100 crianças disponíveis para adoção, apenas 10 estão dentro do perfil desejado por casais. Esse foi um dos temas discutidos em um encontro nacional de magistrados que acontece pela primeira vez no Amazonas. Números que não batem. Estatísticas fora da realidade de quem espera dia após dia por uma família. São crianças negras, pardas e com idades acima do que é exigido pela sociedade. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 91% das famílias que querem adotar só aceitam crianças de 1 a 6 anos de idade, sendo que 92% têm idade entre 7 e 17 anos. Agora, um outro dado que vai de encontro com a realidade de adoção tardia aqui no Amazonas é que 68% não aceitam irmãos, sendo que desses, 69% das crianças têm um ou mais irmãos. No Palácio da Justiça, em Manaus, o assunto foi discutido por desembargadores e juízes de pelo menos 10 estados do Brasil. Segundo a juíza que coordena a área da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas, as estatísticas apresentadas pelo CNJ preocupam. Infelizmente, hoje nós temos no Brasil, e isso já vem de alguns anos, até em razão da cultura mesmo do brasileiro, de escolher para adotar crianças de 0 até 2 anos, 3 anos, sendo que 80%, 90% das crianças que ainda se encontram nos abrigos hoje de todo o Brasil, porque esse é um número, é uma estatística nacional, essas crianças elas têm acima de 3 anos, nós temos adolescentes de até 17 anos nos abrigos. Por isso, a possibilidade da criação de varas especiais e regionais da infância e juventude vem sendo discutida pelos magistrados. A ideia é que assuntos como esse fiquem cada vez mais em evidência. Uma realidade que é muito comum, por exemplo, nos tribunais de justiça do Nordeste, é a criação de varas regionais da infância e juventude, porque elas têm uma maior capilaridade em razão da geografia do estado. Aqui no Amazonas, eu acho que nós teríamos um pouco mais de dificuldade em razão da dimensão territorial do nosso estado, né? Então, assim, são discussões gerais sobre o tema. A cada 6 meses, magistrados de todo o Brasil se reúnem para debater os principais gargalos dos tribunais da justiça. O Amazonas recebe pela primeira vez o encontro. Nós nos reencontramos semestralmente para discutir os problemas crônicos que existem nos tribunais para atender os ditames do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e procurarmos solucionar questões e levar os problemas que os colegas trazem para o CNJ, que o órgão é quem mantém contato com o Conselho Nacional de Justiça. O Ministério Público do Amazonas amplia a investigação sobre parceria da FUCAP com a empresa local que assumiu a instituição de ensino. As investigações que apuram a parceria entre a FUCAP e a Azione agora chegam na área criminal. De acordo com o Ministério Público Estadual, a Azione passou a atuar ilegalmente em nome da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação, a FUCAP, fazendo contratos e recebendo recursos financeiros. As investigações tentam apontar a presença de fraudes na execução de dívidas trabalhistas, com fortes indícios de estelionato na parceria entre a FUCAP e a empresa interventora. Segundo a denúncia, o contrato firmado não tem validade porque não foi avalizado pelo MPE. No final do ano passado, a FUCAP havia anunciado que não teria condições de continuar funcionando porque possui uma dívida que chega a 170 milhões de reais. No mês passado, a empresa Azione Educação manifestou interesse em assumir a administração da FUCAP. Logo em seguida, começaram as investigações sobre o caso. Por meio de nota, a empresa Azione Educação informa que não foi notificada sobre essa investigação do Ministério Público Estadual. Uma viatura da ROCAM, a Ronda Extensiva Cândido Mariano, da Polícia Militar, capotou na manhã de hoje na Avenida Noel Núteus, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente, que são realmente impressionantes. E, por sorte, dos 4 policiais que estavam dentro do veículo, dentro dessa viatura, apenas um ficou ferido. O motorista da viatura, um sargento da Polícia Militar, que precisou de atendimento médico, mas passa bem.
Nos últimos anos, a criação de aplicativos para transporte pessoal tem feito sucesso e tem sido bem aceito no mercado. Foi pensando nisso que uma cooperativa de mototaxistas aqui de Manaus também aderiu à inovação tecnológica para oferecer segurança e preços mais em conta. Uma ferramenta digital que proporciona ao cliente fácil acesso, segurança e baixo custo na utilização dos serviços. O que veio assim em mente de a gente trazer esse serviço foi a inovação. A gente tem que acompanhar a inovação, a tecnologia. Então, para a gente não ficar atrás, né, a gente tem que correr na frente, né? O aplicativo mototaxista legalizado Contan, da Cooperativa de Mototaxistas do Amazonas, foi lançado em Manaus há um mês. Mais de 600 clientes já utilizaram o recurso, uma prova de que o sistema tem caído no gosto de quem precisa de mototáxi. O aplicativo é parecido com o Uber e tem mais de 80 profissionais cadastrados, todos regularizados junto à prefeitura do município. E mais que isso, a corrida sai em média 30% mais barata que uma convencional. A corrida mínima é R$5, certo? Aí a bandeira de 6 horas da manhã até 20 horas é R$3,50 a sentada, no caso, e R$1,15 o quilômetro. R$1,15 por quilômetro. E a partir das 20 horas da noite até as 5h59 da manhã é o mesmo valor, R$3,50 a sentada, no caso, e R$1,30 o quilômetro. O aplicativo é gratuito e está disponível apenas para Android. Baixar é fácil e depois é só fazer o cadastro. O cálculo do valor da corrida aparece na hora. O serviço pode ser solicitado a qualquer momento. Muito legal. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 31 graus. Em Canutama, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e a máxima de 32 graus. A mesma previsão para o município de Atalaia do Norte, onde as temperaturas variam de 24 a 30 graus. Em Tapauá, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Olha, muitas pessoas, principalmente os jovens, costumam jogar videogames por diversão, distração. Só que uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde considerou que em casos de vício, a prática pode ser considerada um distúrbio mental. A Ana Júlia, de 12 anos de idade, e a Camila, de 8, costumam passar o tempo jogando games. Eu gosto de jogar jogos de aventura, de ficção, jogos que fogem da realidade. A Suelen, que é a mãe delas, diz que controla o horário em que elas podem jogar, para não interferir em outras atividades diárias. Normalmente eu controlo, né, na hora que elas chegam da escola, ou então de manhã, elas acordam mais cedo que eu, muitas das vezes fico jogando, aí eu vou lá dar uma regulada, porque tem as outras atividades, né, durante a semana, né. Os games acabam sendo mais uma distração e diversão para as meninas, do que um prejuízo para o dia a dia delas. Nesse caso, não é considerado um vício, como explica a psicóloga Shirlene Soares. Eu acredito que o caminho saudável é o caminho da proibição, mas eu acredito sim que o caminho da recompensa, da consequência, do limite dos pais, ele sempre vai ser o caminho mais efetivo. Mas a especialista ainda conclui, se a prática dos games passarem a afetar a rotina diária de quem joga, como comer, dormir, socializar ou ir à escola, isso pode significar que a pessoa está ficando ou já está viciada em games. E pela primeira vez, isso passou a ser considerado pela Organização Mundial da Saúde como distúrbio mental ou distúrbio de games. Deveria ser usado apenas como entretenimento e não como rota de fuga, como imersão total. Sim. Então, jovens que às vezes estão com conflitos familiares, jovens que às vezes estão ansiosos,
estão sofrendo de fobia social, não sabem interagir, não têm habilidade social nenhuma. O que eles fazem? Eles fazem rota de fuga nos jogos. Nesse caso, é preciso recorrer a um tratamento. Foi dependência, a gente precisa tratar realmente como um quadro de adoecimento emocional, né? E muitas vezes já com demanda psiquiátrica mesmo, por conta de que o indivíduo ele vai deprimir, ele vai ter estágios mais altos de ansiedade. Preciso ficar alerta. Fim de semana chegando e você confere agora as dicas da nossa agenda cultural com destaque especial para quem gosta da saga Star Wars e também do Festival Amazonas de Ópera. Quinta-feira, dia de agenda cultural aqui no Band Cidade. Eu acho que já deu até para você saber qual é o destaque dessa semana, né? Exatamente, é pros fãs, ou não também, né, de Star Wars. É que aqui no IBEU começa uma programação especial justamente para quem gosta dessa saga. E quem vai explicar pra gente com mais detalhes é Cláudia Malheiros. Explica pra gente, é uma programação que é aberta ao público também, né? Exatamente. Dia 4 é o dia oficial Star Wars, né? Então, que vai ser na sexta-feira. Então, nós, para utilizarmos a semana inteira, começamos depois do feriado. Na terça já começou a semana Star Wars. Tem diversas atividades, nós temos papercraft, oficinas de papercraft, nós temos uma oficina super legal aqui, que eles aprendem a fazer um cartão com circuito, e acende uma luzinha, depois manda uma mensagem para a galáxia. Tá? Essa área aqui atrás de mim é uma área de green screen, que os alunos eles têm as roupas de Star Wars para colocarem, e aí eles mesmos fazem essa fotografia e enviam para os seus endereços em casa. E o interessante é que você pega a criança, nós aqui no IBEU trabalhamos com crianças de 3 anos de idade a qualquer idade, então é muito interessante ver que dos pequenos aos mais velhos tem essa paixão, essa ideia de galáxia, de guerra nas estrelas. Todo mundo está convidado, né, Cláudia? Exatamente, todo mundo está convidado. Nós temos atividades pela parte da manhã e até 7 horas da noite aqui no IBEU. Então tem exposições com livros, tem cosplay, concurso de fantasias, que eles recebem diversos prêmios. Então são inúmeras atividades, é só chegar aqui no IBEU e participar. Inclusive hoje é dia de Movie Club, nós temos filme hoje e o filme tem que ser logicamente Star Wars The Last Jedi. Pronto, todo mundo convidado. Agora você quer mais dica para sua agenda cultural? Então segura aí. E para quem gosta de dança e performances ao vivo, pode conferir neste sábado, no Teatro da Instalação, a partir das 7 da noite, o espetáculo Como Manter-se Vivo, do projeto Palco Giratório. Flávia Pinheiro é quem faz o convite. Esse trabalho acontece no Teatro da Instalação, aqui no centro da cidade, de Manaus. Ele é, na verdade, uma ação do Palco Giratório, que é um circuito do Sesc Nacional, né? Então, eu já passei por Maceió, Fortaleza, Recife, uma série de cidades, ainda faltam um montão. Aqui a gente tem a sorte de estar no Teatro da Instalação, que é um espaço bem intimista. O espetáculo é às 7 horas da noite, né? Ele é indicação livre, então eu convido a todos para vir participar e tá pensando um pouco mais sobre a nossa vida, assim, do que é a gente ser humano. Será apresentado hoje, a partir das 8 da noite, no Teatro Amazonas, o clássico amazônico Desana Desana, durante o 21º Festival Amazonas de Ópera. O concerto traz ao público a mitologia indígena e apresenta as festas e rituais. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro. E nesse domingo, o humorista Tiro Lipa se apresenta no Manaus Plaza Shopping a partir das 7 da noite. A apresentação conta com diversos estilos de humor, como stand-up, piadas e muitas imitações. Gorda, a Marília Mendonça também gorda, gorda, gorda. Agora a gente vai até o Planalto Central na nossa Conexão Amazonas-Brasília, uma parceria com a TV Câmara, porque a Comissão de Direitos Humanos do Congresso ouviu dezenas de lideranças indígenas de todo o Brasil e representantes de entidades que atuam em defesa desses povos. O foco do debate foi o atraso na demarcação de terras, que gera violência e compromete a vida tradicional dos índios. Representantes indígenas de todo o país vieram à audiência da Comissão de Direitos Humanos com pinturas e adereços tradicionais para mostrar que estão dispostos a lutar por suas terras. Cada um pôde dar seu depoimento, contando as dificuldades enfrentadas por sua etnia e
contaram que há uma causa comum para esses problemas: a ameaça cada vez maior aos processos de demarcação de suas terras. A maior população indígena do Brasil está no Mato Grosso do Sul e com menos terra demarcada, então a gente está sofrendo diariamente. Por isso que às vezes quando fala que tem muito suicídio, questão de bebida alcoólica, às vezes tudo vem ocorrendo por esses processos também, que praticamente nós estamos sendo expulso, né? O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e a coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Comunidades Indígenas na Defensoria Pública Federal culparam o governo central pelo atraso na demarcação das terras e os problemas causados por essa situação. Os indígenas não são culpados de terem sido afastados e esbulhados de suas terras originárias, mas também alguns produtores rurais não são culpados, porque foram incentivados a ocupar a fronteira oeste do Brasil, né, e o norte do país também, estão lá produzindo. Não são apenas grandes latifundiários, existem pequenos produtores também. Então, eu acho que a mediação e principalmente uma indenização dada pela União será necessária para resolver todo esse conflito que a gente existe no Brasil. Hoje, nós verificamos que os índios não têm as suas terras reconhecidas, demarcadas, e o problema é que nós estamos vendo a violência crescer no campo, índios que são assassinados, isso não pode acontecer. O governo é corresponsável por essa violência que está acontecendo com as comunidades indígenas em nosso país. Agora vamos falar de futebol e futebol feminino, porque logo mais o Iranduba, o Hulk da Amazônia, entra em campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport Recife. E o repórter Orestes Litaif vai acompanhar essa partida. Ele já está lá na Arena da Amazônia, local do jogo. Boa noite, Orestes. Como é que está o clima desse pré-jogo por aí? Boa noite, Neto Cavalcante. Boa noite para você de casa que nos dá o prazer da audiência. Olha, Neto, o clima por aqui é de pouca torcida, viu? De pouco movimento, mas isso espera-se que possa mudar daqui a pouco, até porque o jogo começa só 8 horas. Muita gente ainda está se deslocando aqui para a Arena da Amazônia, mas no geral o clima é de confiança. Confiança numa possível vitória do Iranduba aqui em casa. Até porque a gente está falando que o time está embalado. O Iranduba venceu na estreia pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. E por falar nisso, esse é o segundo jogo do Iranduba no Brasileirão 2018 e é a primeira vez que o time amazonense joga em casa diante da torcida. E o adversário é o Sport Clube do Recife, um time de muita tradição no futebol e que a gente tem um retrospecto desses dois times. Na verdade, o Iranduba e o Sport Clube do Recife, eles já se enfrentaram 2 vezes na história. Nas 2 ocasiões, o Iranduba levou a melhor, venceu as 2 partidas, uma lá no Recife e a última aqui em Manaus. No ano passado, na partida pelo Brasileirão também, o gol aqui na Arena da Amazônia foi de pênalti da Dani Helena, que hoje defende o Flamengo. Então, a torcida do Hulk da Amazônia tem tudo para estar otimista em uma possível vitória hoje do Hulk da Amazônia. Eu vou também mostrar um detalhe importante, que é o gramado, viu, Neto Cavalcante, que pode interferir diretamente nessa partida de hoje, porque a gente está vendo o gramado praticamente deteriorado. Nessa parte do campo aqui, praticamente inexiste grama, e isso porque aconteceu no fim de semana uma partida, na verdade um torneio do futebol de base, e isso pode ter prejudicado o gramado. E a gente está falando de uma manutenção da arena, uma manutenção muito cara. Esse torneio de futebol de base poderia ter acontecido em outro local, né, Neto? Isso mesmo, Orestes, obrigado pelas informações. Em outro local, em outra data também, porque a Arena da Amazônia, como o Orestes falou, investimento muito alto, inclusive na manutenção desse gramado. E aí recebe competições nacionais como o Campeonato Brasileiro Feminino. Não pode um jogo desse tamanho, desse porte, ficar com esse tipo de gramado. E olha, nesta quarta-feira, o 3B da Amazônia também fez o seu primeiro jogo em casa nessa fase de grupos do Brasileirão, só que da Série A2, é a Série B do Campeonato Brasileiro Feminino, e ele empatou com o São Gonçalo do Ceará por 1-1. Vamos ver os gols. O
3B da Amazônia recebeu na Arena da Amazônia o São Gonçalo do Ceará pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série A2. Jogando em casa, o 3B não fez uma boa partida. Quem abriu o placar foram as visitantes. Em um contra-ataque, Mila recebeu a bola e chutou no contrapé da goleira Carla. O 3B não se entregou e no segundo tempo, Luana Splinder não perdoou e empatou a partida. No finalzinho do jogo, a zagueira Tânia Maranhão ainda teve a chance de virar o jogo, mas ficou só nisso. Poderia ser a postura melhor, mas elas estão de parabéns. O grupo todo está de parabéns, pelo menos no empate. Agora é trabalhar e pensar no próximo jogo. Faltou um pouquinho mais de calma e tranquilidade na finalização. Mas a gente vai continuar o trabalho, o grupo ainda está reduzido, tem jogadores que vão incorporar esse grupo já no próximo jogo e a gente espera que no próximo jogo o nosso rendimento seja superior ao que foi hoje e a gente consiga um resultado positivo. O próximo compromisso do time amazonense no Brasileirão vai ser na semana que vem, novamente em Manaus contra o time do Lusaka da Bahia. Nessas imagens aí do jogo desta quarta-feira, a gente percebe bem essa questão do gramado em alguns pontos com gramado bem ruim. Olha, o Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de matérias, vídeos, fotos e a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.